Histórias assombradas. Agora sim, calha-boque, e vamos ao relato. A Vizinha Feiticeira. Eu que dei esse título, tá? Porque ela não deu título pro relato, então eu dei esse título. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulana. Já faz um tempinho que eu acompanho o seu canal. Me tornei sua fã através da minha mãe, que curte demais. E está sempre acompanhando vocês também. É muito legal, gente, porque eu vejo aqui que a mãe assiste, o pai, os filhos pequenos, as avós, os gatos, os cachorros, todo mundo assiste Assombrado. Pergunta aí, tem os gatos que assistem Assombrado, eu sei disso. Cachorrinho também. É verdade, criança. Vovô, bisa, tem. Então, vamos lá, continuando. Tenho muitos relatos para contar. Porém, tenho que começar contando que não só eu passo por experiências paranormais, mas também toda a minha família. Preciso contar todos que vivenciei e que os meus pais também vivenciaram, mas isso terá que ser feito em partes, pois são histórias longas demais. Vou começar lá pela minha infância, ou seja, a primeira experiência que vivi. Então vamos lá. Meus pais se casaram muito novos. E por isso contavam sempre com a ajuda de seus pais. Houve um tempo em que moraram com os meus avós maternos, mas depois foram morar com os meus avós paternos. Um dia, houve um grande desentendimento entre eles, pois o meu avô era uma pessoa muito difícil, com uma personalidade muito ruim. E isso fez com que o meu avô nos expulsasse de lá. Sem ter para onde ir, com 3 crianças pequenas, minha irmã com 6 anos, eu com 4 anos e o meu irmão com 3 anos. Os meus pais entraram em total desespero. Estávamos morando há pouco tempo naquela cidade e morávamos no interior do interior, num bairro muito pequeno, sem nenhum desenvolvimento. Era um lugar pacato demais, parecia estar esquecido pelo resto do mundo. Meus pais não conheciam praticamente ninguém e seus outros familiares moravam longe. Naquela época não existia a possibilidade de chegar lá rapidamente, pois o transporte era muito precário também. Então o meu pai vagou com a gente até encontrar um lugar para ficarmos, ou seja, passarmos a noite, né? E viu uma casa abandonada, ainda em construção, sem portas nem janelas, chão grosso. E ali nós passamos a noite, deitados num papelão, no chão, sem energia, sem água, no frio. Me lembro como se ainda fosse hoje. Pela manhã, o meu pai resolveu procurar o dono daquele imóvel, pois como não tínhamos para onde ir, ele planejava passarmos mais alguns dias ali até acharmos uma casa. Enfim, ele encontrou a proprietária, que nos cedeu o lugar por tempo indeterminado, pois ela estava viúva, sem condições de cuidar daquele imóvel, por isso não fazia tanta questão dele assim. Então ali nós ficamos, e o meu pai providenciou, usado e doado, portas, janelas, um chão grosso, energia, água e por aí vai. Eu lembro de serem dias tristes, mas como eu era muito pequena, eu não entendia bem o que estava acontecendo. Minha mãe, sempre muito bonita, atraente, acabou despertando inveja na vizinha, que também era muito pobre, casada com um homem muito mais novo, e talvez tenha sido isso que despertou insegurança e inveja nela. Os nossos dias pioraram muito a partir de então. Ana, nós fomos morar ao lado de uma feiticeira. Ficamos sabendo disso depois, através de outros vizinhos. Não sabíamos o inferno que seria morar naquela casa. Ainda lembro de estar dentro de casa e ouvir barulhos horríveis. A nossa casa sendo apedrejada pela vizinha e pela filha, que era portadora de doença mental. E ela dando gargalhadas horríveis, se satisfazendo com o que estava fazendo, sabe? Satisfeita com o que estava fazendo, tipo apedrejando a casa e gritando para irmos embora dali. Isso se tornou constante.
Todos os dias a nossa casa era apedrejada e éramos ofendidos por aquela mulher. Às vezes isso chegava a acontecer não só uma vez, mas várias vezes ao dia. Tínhamos medo de sair e o pior acontecer conosco. Até que um belo dia, minha mãe se cansou e contou para o meu pai. Até então, ela guardava isso como segredo, pois não queria que meu pai ficasse ainda mais abalado com o que estava acontecendo ali. Então não houve uma conversa amigável, e sim uma discussão e ameaças de ambos os lados. E então, praticamente todas as noites, íamos dormir ao som de tambores, gargalhadas e gritos. Era assustador. Eu lembro da minha mãe muito nervosa e assustada, tentando nos acalmar, porque a gente não conseguia dormir de pavor. Coisas estranhas também começaram a acontecer desde então. À noite, a minha mãe acordava sendo atacada por insetos. Era barata, besouro, lacraias, formigas. E ao acordar, via que o nosso corpo também estava com insetos, o corpo das crianças. Era um desespero total. Ela já não conseguia mais dormir. Eram noites mal dormidas, cheias de medo, pavor e mal-estar. Todos tínhamos pesadelos horríveis ali. Numa certa noite, de tambores e gargalhadas, eu acordei muito assustada com os gritos do meu irmãozinho. Ele estava muito assustado e nervoso. Disse ter visto uma boneca olhando para ele e fazendo um sinal de morte. Ele chegou a imitar, mostrou aos meus pais como foi. Ele passou o dedo no pescoço, assim, ó. Sabe aquele sinal assim? Então, essa boneca diz que olhou para ele, fez isso aqui, dando gargalhadas. Meus pais ficaram nervosos, tentando acalmá-lo. Ele disse que viu a boneca no alto da parede que dividia a sala da cozinha. Porém, não era uma parede totalmente fechada, sabe? Havia uma brecha no alto. Foi ali onde ele viu a tal boneca, lá do alto, olhando para ele, fazendo o sinal aqui, dando gargalhadas. E pasmem, meu pai levantou, foi até a cozinha e a boneca estava lá, jogada no chão. Como ela foi parar lá? Não havia boneca no chão quando saíram da cozinha pela última vez. Aquilo foi assustador para eles. Eles não entendiam como que a boneca foi parar na cozinha e por que o meu irmão estava tão nervoso, detalhando o local e os sinais com tanta convicção. Depois desse dia, eu comecei a ouvir vozes. E daí as experiências começaram a chegar na minha vida. E as histórias continuam. Obrigada, Ana, por contar o meu relato. Quero pedir desculpas pelos erros de português. Prometo voltar para contar minhas outras experiências e também as experiências dos meus pais depois desse episódio. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Ah, mas conta mais. E agora? E como ficou? E aí, como que vocês saíram? A mulher, como que ela parou de fazer essas coisas? Parou, não parou? Que fim levou? Que deu? Agora a gente quer saber. Estamos esperando a continuação agora, hein? E ó, o título que eu dei é A Vizinha Feiticeira. Por favor, queremos A Vizinha Feiticeira parte 2 agora, para saber o que aconteceu, tá? Então, a boneca, deixa eu só entender aqui. Disse ter visto uma boneca olhando para ele, fazendo sinal, e a boneca estava no alto da parede que dividia a sala da cozinha. Tá. Era uma boneca que realmente existia? Era uma boneca das crianças, de vocês ali? Que ele viu no alto da parede, né? É assim, é uma parede, mas em vez de ter a laje aqui, ela tem o telhado já direto aqui em cima. Então você passa de um cômodo para o outro, vamos dizer assim. Em vez de parecer uma parede, é como se fosse um muro, vamos dizer, entendeu? Então estava andando sobre a parede, então tinha a boneca lá em cima. Ele disse que viu ela lá. Primeiro, como que uma boneca vai parar lá, no alto assim?
E como ninguém tinha visto essa boneca, realmente ela estava caída no chão da cozinha. Ou seja, parece que a boneca realmente esteve lá e depois caiu. Alguma coisa, alguma entidade usou a boneca para assustar o menino? Seria isso? E depois largou a boneca lá? Estranho. E agora a gente quer saber mais. O que mais aconteceu que essa feiticeira, essa mulher invejosa e maledite fez com vocês? Poxa vida, hein? Bom, pessoal, vamos aguardar a parte 2, então, que a gente tem que pedir aqui para ela colocar. Esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Se alguém já passou uma situação parecida, manda o relato pra gente. Deixem suas opiniões com respeito por... E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.